Mas se você pretende navegar em Ubatuba, Paraty, Salvador ou Itajaí, então esse vídeo pode te ajudar a planejar. Ele está sendo oferecido pela Flip Boat Club, um clube de embarcações em multipropriedade. Funciona assim, você compra uma fração do barco e pode usar ele 45 dias no ano. É um jeito inteligente de navegar. Agora vamos lá. Vamos olhar se tem, primeiro, para segurança, né? Vamos ver se não tem nenhuma grande ameaça para navegação em alguma dessas áreas. Então vem cá que eu vou te mostrar a página de aviso de mau tempo da Marinha. Aqui, ó, Marinha 1000BR CHM, esse endereço aí, tá? Vamos ver? Tem um aviso para a área alfa, tá? Só que esse aviso é até Chuí Laguna, portanto até o sul de Santa Catarina não pega a área de Itajaí, tá? Então, as áreas de navegação que a gente citou aqui não tem nenhum aviso da Marinha vigente, tá? Os avisos da Marinha geralmente vão até um prazo de 3 dias, né? Então, iria até domingo, tá? Então, se não tem nenhum aviso de mau tempo da Marinha, então é porque provavelmente, muito provavelmente, não teremos nenhuma grande ameaça, ou ameaça na escala macro, né, para algumas dessas áreas. Tem alguns detalhes pequenos que a gente vai ver ao longo do vídeo para ter mais cuidado para planejar melhor essa navegação. Olhando rapidamente a carta sinótica de hoje, da Marinha, a gente entende por que não tem nenhum aviso, né? Olha só, a frente fria é um símbolo azul. Esse aqui, por exemplo, é uma grande frente fria, mas que está lá no sul do Atlântico, né? Aqui está Itajaí, Ubatuba, Paraty e Salvador, tá? Então, olha só, as frentes frias geralmente vêm da Argentina, do Uruguai, subindo pelo sul do Brasil, né? Não tem nenhuma aqui, só lá na Patagônia que tem uma frente fria. Mesmo que ela quisesse, ela não conseguiria chegar aqui tão rápido até domingo, tá? Isso aqui a gente está falando do dia 16, né? Nós estamos no dia 16, estou gravando esse vídeo no dia 16, tá? Tem uma alta pressão aqui que vai influenciar o vento para Ubatuba e também Itajaí. E ele deveria influenciar Salvador, mas tem um cavado aqui, ó, que vai alterar um pouquinho esse vento. Então vamos dar uma olhada já aqui no campo de vento para a gente ver que alteração vai ser essa, tá? Tem aqui, ó, então a alta pressão, da qual a gente falou. Aqui eu já estou na manhã da sexta-feira, 9 da manhã, tá aqui a alta pressão, jogando esse vento que chega aqui no Rio, aqui para Ubatuba, Paraty, meio de leste, né? E aí durante o dia oscilam leste, nordeste, um pouco sudeste, em função dos efeitos térmicos de aquecimento do continente, aquelas circulações de brisa, diurna e noturna. E aqui em Itajaí ele vai chegando no meio de nordeste, tá? É o vento gradiente que a gente chama, o vento da escala macro. Aí tem os efeitos locais que a gente vai ver os detalhes. Em Salvador, olha só, tem essa linha aqui de pressão, né, fazendo essa barriga aqui no sentido horário. Tá? Ó, vejo que o vento vem daqui sentido horário. Então o sentido horário é ciclônico, de baixa, então é um cavado. Baixa pressão, cavado, indica uma piora no tempo. Então as condições em Salvador vão estar um pouco mais instáveis do que costumam ser. Não é um cavado muito forte, né, mas altera um pouquinho. Então aqui a gente vai estar com vento de sul, na sexta-feira em Salvador, um vento meio bagunçado, né, um pouco diferente do que normalmente costuma ser aquele leste, um pouco para sudeste, um pouco de nordeste, né. Então vamos lá, vamos começar olhando os detalhes por Ubatuba, Paraty. Aqui é Ubatuba e Paraty. Vamos aproximar, então na manhã de sexta, pouco vento, né, de manhã, um vento macro lá fora de leste, e aí vamos avançando no tempo. Ó, entra a brisazinha de leste aqui em Ubatuba. Aquele ventinho que vai chegando perto dos 10 nós, não é muito forte, a gente está em março, a força do sol já começa a diminuir um pouco. E a água do mar está bem quente, é a época mais quente do ano. Então o continente já está numa fase de não ficar tão quente e a água do mar ainda está bem quente. Então isso muda a diferença de temperatura. A brisa, ela acontece com mais força quando tem uma diferença grande entre continente muito quente e água relativamente mais fria. Então, se esse continente não está tão quente e a água não está tão fria, essa diferença é menor. Então, a gente já começa a entrar no período, né, que vai para o outono. A semana que vem a gente tem o equinócio, né, de outono, então a mudança de estação, então as brisas já não são tão fortes. Mas deve ter alguma coisinha na sexta-feira, né? Aqui o modelo não percebe, né, essa curva em Paraty que tem aqui da brisa, né, mas deve ter alguma coisinha sem muita força.
mas alguma coisa de brisa aí para dar uma velejadinha quem for velejar. Com relação ao tempo, vamos ver aqui, ó. Vamos começar com nuvens. Nuvens, poucas nuvens, sexta-feira ensolarada. À tarde, na serra, pode formar alguma nuvem cúmulos, um cúmulos congestos. Tem até alguma chance de formar um cúmulo nimbus menor, mas deve ficar mais mesmo na serra, tá? Se a gente olhar os ventos em 500 HPA, que geram 500, 600, que geralmente transportam as tempestades, ele está de leste, então levaria essas tempestades para dentro do continente e bem fraco. Né? Então é fraco, não gera tempestades muito fortes e leva elas para o continente, tá? Então, situação de tranquilidade. No sábado, vamos voltar aqui o vento para a superfície, vamos voltar aqui com nuvens. Noite, então, estrelada, de sexta para sábado, em Ubatuba e Paraty. Na tarde de sábado, bom, o sábado vai começar também com sol. Na tarde de sábado, aí a nebulosidade na serra de novo aumenta, né, pode dar uma pancadinha na serra. Aqui em Paraty, ó, aparecem umas nuvens na Baía da Ilha Grande, né, porque a água está muito quente ali. Então tem bastante umidade. Quando o sol se põe, a terra começa a esfriar, mas a água não esfria, fica quente. Então a gente tem um favorecimento de formação de nuvens, pode dar alguma chuvinha ali na Baía da Ilha Grande, né? Aqui, nesse caso a gente está falando especificamente de Paraty, né? Mas ó, vamos pôr chuva trovão para ver se tem raio? Não tem raio, tá vendo? Camada de tempestades, não aparece nada, tá? Então se der trovoado, é um negócio muito pontual, isolado e rápido, né? Não é nada que deva preocupar, tá? Nada das tempestades que a gente teve na sexta-feira passada, aquela foi fora do comum, foi atípica, e o motivo é que a gente tinha um pouco mais de cisalhamento, era um ambiente diferente, tá? Tá, então esse é o sábado, nuvens, vamos para o domingo, madrugada de domingo, ó, o tempo abre, domingo começa ensolarado de novo, e na tarde de domingo forma na serra, de Ubatuba, de Paraty, de novo, sol aquecendo, tal forma, as nuvens crescem, né, de cúmulos para cúmulos congestos, e uma ou outra pode ser um cúmulo nimbus. Vamos ver aqui se tem raios, ó. Tem aqui, ó, pro lado de Angra, parece um raiozinho, aqui para cima, né, alguma coisa meio fraca. Né? Então pode formar um ou outro CB, nada muito preocupante. Com relação a ondas, está tranquilo, não tem frentes, não tem ciclones, né, aí 1 metro de onda, uma ondulação de leste-sudeste. No sábado, mesma coisa, sexta, mesma coisa, então não muda. Né? A situação é praticamente estacionária, da sexta para o domingo, uma leve tendência de ter mais instabilidade na serra, né? Mais nuvens formando, um pouco mais, né? Aumentando ao longo do tempo, então a chance de ter essas pancadas de chuva no continente da sexta para o domingo aumenta um pouco no domingo. A chance de pegar no mar, a gente viu que Paraty pode ter alguma chuva, mas a chance de trovoada é muito pequena, tá legal? Então, situações tranquilas. Só tenham cuidado no final do dia para ver se, né, se alguma chuvinha dessa acontece, mas que não deve dar rajadas dos 49 da outra sexta-feira. Rajadinha dessas pancadas de chuva é coisa de 15, talvez no máximo 20, né, se pegar. E coisa rápida, né, coisa de minutos. Então, em Ubatuba, a ancoragem nas ilhas do norte de Ubatuba, aqui, Mirim, Ilha das Couves, né, essas ilhas aqui é tranquila, a ancoragem por lá. Anchieta, né? Então tudo tranquilo. E em Paraty também. Em Paraty, Saco do Bom Jardim, Engenho, Vermelha, Saco da Velha, Cotia, Mamanguá, Pouso da Cajaíba, tudo tranquilo aí para ancorar, tá? Seguro. Situação tranquila aí no final de semana. Mesmo, como a gente falou, você viu os detalhes, podendo ter alguma chuva rápida. Tá, vamos lá para Salvador, né? Ondulação em Salvador, vamos aproveitar a ondulação aqui, 1,4 metros. A ondulação não está muito fora do que é o comum, não. Vamos ver os nuvens. Então, na manhã de sexta, né? Ó, chuva. A sexta começando com alguma chuva. Essas chuvas do terral, né? Que acontecem em madrugada, começo da manhã. Depois abre o sol. E o vento, vamos ver como é que fica o vento. Ó, entra uma brisazinha, um vento térmico, né? Um vento termicamente forçado. Aí de 12, 11, né? Normalmente dá um pouco mais, tá com um pouco menos de vento. Ó. Tem rajadas de 16, 15. Ó. Normalmente as rajadas chegam perto dos 20. Tá? Então tá aí, o vento na sexta. Vamos para a chuva? Vamos ver essa chuva na madrugada do sábado.
pode ter alguma chuva. Ó, aqui até tem uma eletricidadezinha, né? Que não é tão comum da gente ver. É um indicativo de que a gente vai ter formação de nuvens mais profundas. É possível alguma trovoadinha, nada muito preocupante, não é aquela chuva de raios, mas é um sinal, assim, a leitura que eu faço é de que pode ter nuvens mais carregadas, né? Ó, no mar também, ó, um pouquinho de sinal de eletricidade, tá? Mas passou, né? E aí à tarde a tendência é diminuir. Ó, dá pra gente ver aqui ó, a camada de tempestades, pra ver onde tem raio. Na madrugada, ó, não tem alguma coisa mais no mar. Aquela de manhã que aparece aqui, um pouco mais ao norte de Salvador, e a que vem pelo mar, parece que não chega, né? As trovoadas aqui em Salvador. Vamos ver na madrugada seguinte, de domingo, passa muito perto, né? Mais sobre o mar, essas trovoadas, tá? Menos no continente. O continente tem menos. Ó, passa bem pertinho aqui, né? Então, se estiver navegando aqui por fora, fica atento para um pirajazinho um pouco mais forte do que normalmente acontece. Um pouco mais forte é o quê? Alguma trovoada, né? Algum raio, e rajadas acima dos 20, possivelmente na casa dos 30, tá? Mas é bem pontual, né? Você passar por aí e pegar uma em cima, existe a chance, né? Mas é mais fácil você passar ileso, tá bom? Vamos então isso na manhã do domingo e depois durante o dia o tempo abre, entra um vento de mais de sul, né? Sudeste indo para sul. Ó. Olha que interessante esse padrão aqui, né? Do vento, uma faixa de vento acelerado e olha o motivo, é porque tem uma linha de chuva aqui, uma linha de mau tempo. Né? Essas chuvas, ó, com um símbolozinho de eletricidade, são nuvens profundas que quando chovem despejam ar. Então isso aqui é uma squall line, é uma linha de estabilidade que despeja ar no chão, ele vai para frente e acelera. Né? Por isso que, olha, embaixo dela fica sem vento, né? onde está descendo a tempestade não tem vento, bem embaixo, mas na dianteira dela, na vanguarda dela, o vento dá uma boa acelerada. E esses modelos não conseguem perceber isso com muito detalhe, tá? Fica bem suavizado. Então, se ele está colocando aqui rajada acima de 20, né? Então pode saber que acima de 30 você pode ter, tá? Que é o que eu estava falando agora há pouco, né? Justamente, apareceu aqui no modelo. Lá mais para o mar. Ó. No final do dia dá uma boa acelerada, ó. Ela avança um pouquinho em direção a Salvador, vai perdendo força, né? Pode ser que chegue alguma rajadinha, alguma coisa, mas ela tende a ir perdendo força à medida que chega perto de Salvador. Tem uma outra linha aqui atrás, ó, tá vendo? É um padrão atípico, né? Não é toda hora que a gente tem essas linhas, essas perturbações, essas ondulações se propagando, tá? Essas ondulações são mais frequentes daqui, a partir de abril, maio, mais para frente, elas começam e causam bastante chuva, né? São as chamadas ondas de leste, que causam extremos de chuva. No ano passado tivemos um no final de maio, que causou bastante estrago ali em Recife, teve um evento histórico, né? Então ela está começando, né? Está começando aí embrionariamente a aparecer algumas perturbações dessas, algumas ondas. Isso é por conta da água muito quente, né? No escoamento dos ventos alísios vai formando. Pronto. Então, Salvador está aí. Vamos então para Itajaí, nosso último ponto de parada hoje. Itajaí, cadê? Está aqui, né? Então vamos voltar para sexta-feira. Vamos colocar aqui nuvens. Sexta-feira, algumas nuvens pela manhã, mas não é muita coisa não. O tempo vai ter boas aberturas de sol, dia de sol, aí Itajaí, ó. Aberturona de sol, dia de sol, Itajaí. Um belo dia de sol. Vento de... Começa com vento mais de nordeste, né, e vai virando, vai rondando para leste, em função do aquecimento do continente, muda o gradiente de pressão. Então, o vento gradiente, né, daquela alta que seria de nordeste, quando a pressão cai no continente, ele é como se puxasse ele um pouco em direção ao continente. Tá? Aí ele vira mais um leste. Força? Não tem muita força. Aí 7 e tal. Se a gente colocar rajada para ver até onde vai, 12, né? Olha lá, não tem muita coisa não, tá? Mas é um vento que dá para dar uma velejada aí com tranquilidade. Vamos para o sábado, colocar nuvens. Sábado. Sábado. Outro dia de sol, no sábado. Vento. Pouco vento, né? Ó, de manhã, pouco vento, menos vento do que na sexta. Pouco vento.
Depois, à tarde, aí 7 nós, com rajada de 12, né? Então dá para dar uma velejadinha aí à tarde com essa aceleração da brisa aí, tá? Vamos ver, para encerrar, o domingo. Domingo em Itajaí, ó, durante a noite alguma nebulosidade, pode até ter alguma chuvinha na noite e madrugada. O terral amanhece com esse vento de oeste, um terral significativo, e aí essas nuvens que formam aqui no mar é a convergência entre esse vento terral e aquela circulação do vento gradiente de grande escala, do vento de nordeste, que tem uma componente, né? Ele é de nordeste, mas se você decompuser ele em norte, sul, leste e oeste, ele tem um componente para oeste. Então ele converge com o terral, dando, formando nuvens, né? O vento se encontra, não dá para descer, ele sobe. Né? Subiu, esfria, forma nuvens. Aqui nessa região a água está bem quente também. Tá? Praticamente toda a costa brasileira estamos com uma água bem quente, o que deixa a atmosfera, o ar instável, né, e favorece a formação de nuvens e chuva. Então, domingo de sol também, Itajaí. O vento é aquela coisa que à tarde aumenta, os seus 10, 12, talvez alguma rajadinha de 15, porque o vento está... E mais para fora, né, muito perto de Itajaí aqui, ó, à noite volta, quando o continente esfria, volta a predominar o vento de nordeste, praticamente o norte ali, né? Ó. E aí, quando vai para a madrugada, aí vem o vento terral, né? Vem o terral aqui de oeste, tá? E sem a linha aqui, ó. Opa, peraí, ó. Olha que legal. Às 9 da manhã tem uma linha aqui de nuvens, que é justamente a convergência, ó, do vento que está vindo de oeste, entorta, porque ele encontra esse vento de nordeste da alta, que está no Atlântico. Legal, né? Bom, eu espero que essas informações tenham ajudado, te ajudem a planejar a sua navegação. Conteúdo oferecido pela Flip Boat Club, clube de embarcações em multipropriedade. Boa navegação, bons ventos e bons tempos.